Olá caríssimos, eu sou Ademar Solon do canal Gotas de Catequese no YouTube e estou aqui participando a convite dos meus amigos do Café Católico, do canal Café Católico, deste quadro Bate-Papo Cristão, e nós estamos tratando este mês sobre o tema ideologia de gênero. Então no primeiro encontro, esse é o nosso terceiro encontro, no primeiro encontro nós tratamos um pouco sobre o conceito, no segundo encontro nós tentamos montar uma lógica para desconstruir um pouco desse conceito de ideologia de gênero e tentar refutar um pouco. E hoje nós vamos tratar de um caso específico sobre esse tema, né? Porque poderíamos perguntar, bom, se a ideologia de gênero é uma construção social, e se a gente aplicar cientificamente, né? Claro, separando o estudo, não de forma empírica, mas separando, delimitando uma área e fazendo um estudo científico, a gente poderia provar se a ideologia de gênero realmente ela funciona, já que ela é uma construção social. E isto aconteceu. Existia um senhor, um psicólogo chamado John Money, e ele trabalhava com a teoria de gênero, e aconteceu um caso lá que ele cuidou, né, que um casal teve gêmeos, dois meninos, e na hora da circuncisão de um deles, o eletrocautério queimou e destruiu o pênis do bebezinho. Então, os pais ficaram desesperados, mas disseram para eles, não se preocupe, nós temos alguém que pode corrigir isso, né? Mesmo porque a gente sabe que a criança ela não vai saber se nasceu menino ou menina. E como a ideologia de gênero a gente já se trabalhava nesse tema, né, nessa teoria, o Dr. John Money, ele consegue trabalhar vocês e esta criança, ele nunca vai saber que ele nasceu menino. Vamos fazer com que ele, cuidemos dele como se fosse menina. Então, os dois gêmeos, né, dois meninos, um foi criado como menino, o outro, que o pênis foi destruído, foi reconstruída a genitália feminina nele, e os pais, orientados pelo psicólogo John Money, passaram a tratar, o menino se chamava Brian e o outro Bruce. O Brian teve o problema e passou e recebeu o nome dos pais de Brenda. E Brenda era tratada como menina. Lembrem que a Brenda era o Brian, que teve a genitália destruída por causa de uma cirurgia, da circuncisão. O eletrocautério queimou e ele perdeu o pênis. Mas era bebezinho, ele não sabia, né, o que tinha acontecido com ele, não dava para saber. Então, Brian passou a ser tratado como Brenda e só vestia roupas de meninas, os brinquedos eram todos de meninas, os pais, a família toda tratava, os que sabiam, né, tratavam como menina. Quem não sabia via aquela menina de cabelos longos, com boneca, de vestidinho. Então, uma construção, um dos meninos criado como menino e a Brenda como menina. Só que aconteceu que a partir dos 2 anos de idade, a Brenda não queria usar os vestidos. Ela se incomodava com o tipo de roupa que ela vestia e ela achava que tinha que se vestir como o irmão. E os brinquedos que recebia de bonecas e brinquedos de meninas para essa construção social, a Brenda não gostava e não queria. Então todo o crescimento dela na adolescência e tudo, ela foi rebelde, porque ela não conseguia se sentir a menina que fazia toda a construção em cima da história para que ela se sentisse menina. E aos 14 anos, a Brenda descobriu que tudo aquilo foi forjado e era uma mentira, e Brenda, na verdade, era Brian. E aí foi que ele soube da história, né? Nessa situação, o pai tornou-se alcoólico, a mãe, não conseguindo estruturar essa mentira dentro da família, passou a ter depressão, suicidou-se. O pai passou a consumir drogas, o irmão também passou a consumir drogas e também suicidou-se. E Brian, depois dos 14 anos, descobrindo tudo isso, né, da questão dele, que ele era um menino, nasceu menino, mas por um problema que aconteceu na cirurgia, tinham feito essa encenação e ele nunca conseguiu carregar isso psicologicamente, ele não se sentia menina, e ele resolveu reverter a sexualidade dele, reconstruiu
a genitália para o sexo masculino, casou-se, né? Mas também a família não deu certo, a esposa dele não conseguia conviver com ele, porque as sequelas psicológicas já estavam muito fundas e arraigadas, ele já tinha perdido a mãe, já tinha perdido o irmão, e com 29 anos, salvo engano, 29 é 39, ele, num supermercado, ele suicidou, cometeu o suicídio. E aí o projeto que tinha sido escrito, né, o menino já estava com 14 anos, o John Money, ele escrevia, e ele escreveu muito sobre, muitos artigos, dizendo que tinha conseguido, era um fato que tinha sido executado, então a teoria de gênero tinha dado certo, porque ele tinha aplicado na família Heimer. E a família Heimer ninguém sabia, ninguém ouvia falar nela. Então, um jornalista, achando estranho que ninguém... Estava tudo escrito, as coisas realmente aconteceram, ele começou a pesquisar. E aí ele encontrou os relatos todos do Brian, que passou a ser Brenda, a reconstrução da genitália da criança, e ele foi pesquisando até chegar a todos os pormenores da história, e ele foi descobrir que não deu certo. A teoria de gênero aplicada na realidade, ela não deu certo. Por mais construção que se teve, o fator psicológico não sendo trabalhado, ele não foi contra a natureza. Aliás, o contra a natureza fez com que a família desmoronasse. E todos eles da família Heimer teve um destino muito ruim. Então, aplicado na prática, com todo o arcabouço científico, o cientista foi desmoralizado porque a teoria que ele defendia tanto, na prática, não valeu. E o que acontece hoje é que nós temos um arcabouço, como a gente comentou no nosso último encontro. Este é o nosso terceiro encontro. No nosso segundo encontro que a gente comentou, a ideologia de gênero ela vem para tratar muito fantasiosamente, lutando contra o preconceito, é o que se diz, mas é uma falácia. As ferramentas contra o preconceito são outras que nós vamos ver no último encontro, e é o que os católicos praticam. Então, o que eu queria mostrar para vocês nesse encontro de hoje é que na prática não funcionou. E a gente vê que muitas pessoas que se fantasiam, né, na mente, estou falando psicologicamente, colocam uma fantasia na sua cabeça, aquilo dentro do que é natural não coincide, e as pessoas têm diversos distúrbios psicológicos, muitos deles dão a cabo da própria vida, como foi o caso de alguns membros da família Heimer. O Brian, que se tornou Brenda, adotou o nome de David Heimer. Então, se vocês procurarem na internet o documentário O Menino Sem Pênis, ou David Heimer, ou John Money, vocês vão encontrar toda essa história, que ela ficou muito propagada depois da derrocada que deu, da experiência dada a cabo que não funcionou. Bom, este seria o nosso encontro de hoje, trazer um fato concreto, né, para mostrar dentro da realidade, não podemos mudar a realidade. E esse é o nosso terceiro encontro, e eu espero vocês, aguardo vocês aqui no Café Católico, Bate-Papo Cristão, no nosso quarto encontro. Até lá, tchau!